reflexão sobre a própria consciência. Depois de perceber que o próprio entendimento em si é cego, ele vai abrir mão de pautar o seu conhecimento pelo entendimento, apenas pelo entendimento. É então que ele vai ser conduzido à experiência do mistério. E aí eu cito ele. É curioso que essa experiência do mistério vai ser uma desconstrução do entendimento, vai ser uma desconstrução de tudo. Pela citação dá para a gente ter uma ideia. Todo mundo de seres e relações, aos meus olhos, se dissolve em realidades e vazias admirações de ser. Espanta-me de ver que há existências e existências, e refletindo, ter por mim profundos pensamentos, bases um dos outros, ainda mais profundos, até nada entender. Fim de citação. A condição desse pensar do Fausto está assentada no desassossego daquele que não se prende nem à afirmação dada pelo compreensível, nem à negação do incognoscível, transitando unicamente através desses polos, sem nunca encontrar um limite. Detendo-se na arquitetura do fundo pensar, desse pensamento que não vai ser só entendimento, a gente percebe outras dimensões. Isso é interessante. Destaca-se entre elas, entre essas dimensões do pensamento que não será apenas entendimento, um pensamento racional positivo. Seria essa do entendimento, que encontra contentamento sobretudo no sentido histórico, na clareza, na compreensão coerente. Sua tendência dessa forma é conduzir a experiência ao arquitetá-la, depurando-a a desfazer de claridades e fugacidades. Além do pensamento racional positivo, além do entendimento, o pensar fundo, isso que ele chamou atrás, eu citei de pensar fundo, é composto também por um tipo de pensamento intuitivamente sensível, frequentemente manifestado através dos olhos da alma. Abstendo-se de arquitetar ou refletir sobre seu objeto, esse pensamento sensível é impressionado, sensibilizado por aquilo que ele experimenta. Ele é conduzido, e não é aquele que conduz. Como uma forma de experiência estética intuitiva, é um pensamento que sente, sem necessariamente depender da clareza ou da coerência racional da experiência sentida. E ainda, é possível detectar a manifestação de um pensamento crítico. Além desse pensamento, então, do entendimento desse pensamento racional, cognoscível, a gente tem esse outro tipo de pensamento, que seria um pensamento mais intuitivo, um pensamento estético, ou um pensar, um sentir com pensamento. A gente tem também um pensamento mais negativo, um pensamento crítico. Esse pensamento crítico ele apresenta como caráter predominante uma reflexão negativa. Através da crítica, esse pensar tem a tendência de desestabilizar, negar, duvidar de tudo, inclusive da sua própria incidência e juízo. Então, esse pensar fundo dele quase sempre se desdobra nesses três níveis. O entendimento que tenta compreender, no limite é incapaz de compreender. Quando ele for incapaz de compreender, entra em jogo o pensamento crítico, que vai estabelecer uma crítica dessa incapacidade do pensamento de compreender. E então ele vai perder o controle, frequentemente ele vai perder o controle disso, vai se ver horrorizado com esse deslocamento agudo e se encontra com um mistério. O mistério, como eu disse, não é uma experiência que ele vai no momento dizer o que é. Você sente pela reação dele. E é sempre uma reação, quase sempre, de horror. Ele vai ver tudo se transformar em mistério na frente dele, tudo se desfazer, inclusive sua própria subjetividade, o outro, o eu, a ponto de, no final, ele não suportar essa situação e se matar. Ele desfaz a própria vida dele no final do falso projeto subjetivo. Bom, infelizmente não vou ter tempo de ler tudo, mas aqui eu fico mais ou menos, eu cito uma passagem do Fausto que fala mais ou menos como ele se sente com esse fundo pensar. E assim estou, pensando mais que todos, braços cruzados, além da fé e raciocínio. E assim, sem alegria, nem dúvida, além delas, da tristeza de quem aqui chegou, tornado apenas. Não tenho, não, já dúvida ou alegria, mas nem regresso mais a essa dúvida, nem a alegria regressa. Se possível me fosse, tenho orgulho de ter chegado aqui onde ninguém,
nem nas asas do doido pensamento, nem nas asas da louca fantasia chegou. Musicação também com isso na minha fala. Pronto, apenas temos 5 minutinhos, por favor. Queria colocar uma pergunta primeiro à Maria José, depois ao Diego Jiménez. Pergunto até a atenção que as intervenções deles fizeram despertar. A primeira é relativa ao Galileano. António Ferro fazem um banquete, uma festa. Isso é um aspecto biográfico. O aspecto ligado mais à invenção da sua própria será heteronímica, ou de interrogação, é em qual medida, no caso pelo menos dele, ele era até também uma pessoa muito rica, como o Bernardo. O fato de viajar pode influenciar a questão da heteronomia, esse desdobramento, essa questão da alteridade dentro de si, de um lugar a outro. O próprio, a maior parte dos heterónimos até do pessoa, nomeadamente inclusive até o que é isto, muitas vezes pelos leitores e pelos seus discípulos que o querem uma espécie de rock, identidade, ele próprio experimenta a sua própria poesia, ser, como ele diz, diferentemente outro. O Campos viajou tanto, também ele heteronimiza-se. E então já temos aqui um elemento bastante diferenciador e muito ligado até às vertigens da heteronomia pessoana para com as outras formas de heteronomia. A segunda pergunta ou reflexão que quero colocar ao Diego focalizou sobre a sua intervenção sobre a questão das edições e na sua abertura falou, citou um fragmento do livro da Suzette, a questão da sexualidade insulares e a questão o que eu vi, porque estava aqui à distância original, a questão da máscara. Um dos períodos, no meu ver, é ver por trás de tudo isso, digamos, no lado biografizante, o Fernando Pessoa, até porque é um semi-heterónimo, é o Soares. Acho que o Soares dialoga bastante com toda uma tradição, nomeadamente uma delas, e não só o Soares, o romântico. Toda a tradição romântica, e só faço uma referência ao Rodolfo de Benjamin Constant, diz que recusa a sexualidade, o desejo, o corpo, enquanto romântico, e ele, como os outros românticos, estão apanhados, entre aspas, pela doença do século, que é o tédio que é fundamental, renovado no livro da sociedade. Então, acho que é muito fácil, não uma crítica, uma reflexão com todos nós, de ir pelo caminho do biografismo, não da biografia do biografismo. Essa redução de uma obra ou a suposta biografia está muito ainda enraizada nos estudos pessoais e ver outros caminhos que são diálogos implícitos que há muito, nomeadamente, no da sociedade. Yo simplemente, si no he entendido mal, si afecta a la construcción del heterónimo el viaje constante y
una experiencia cosmopolita del viaje y de la escritura, por supuesto, porque por eso, por ejemplo, me interesa tanto la figura de Max Sau, que era un escritor con 4 nacionalidades: española, mexicana, francesa y alemana, con lo cual enviaba cartas desde todo el mundo en todos los idiomas y se traducía a sí mismo, y bueno, entre sus corresponsales pues siempre había esta idea, este juego, ¿no? Con lo cual la vivencia de la modernidad en todos estos heterónimos está profundamente ligada al viaje y a la ciudad y a lo urbano, a pesar de que haya heterónimos no urbanitas, pero la vivencia de la metrópolis como gran descubrimiento para ellos. Y de ahí también la repercusión en el mismo idioma hablado. Eugeni d'Ors, por ejemplo, que escribe primero en catalán y después en castellano, va transformando a medida que él se transforma y evoluciona a su heterónimo Octavi de Romeu, que cambia de nombre también. Luego Jean Perucho recuperará a Octavi de Romeu en los años 80, inventando un dietario apócrifo de Octavi de Romeu que ahora será en castellano, con lo cual evidentemente es fundamental para su construcción. Voy a decir mucho más, pero bueno, esto sí lo contemplo por ejemplo, en el libro que va a salir, un capítulo solo para el viaje y la vivencia de lo cosmopolita. Lo que seguramente también sería muy interesante es estudiar a Eugeni d'Ors, que tuvo una relación intensa con Portugal, desde su propia conciencia heterónima, que entonces ya también crea otra forma de la esquizofrenia, ¿no? Que puede ser interesante. Dentro de poco habrá una exposición en Barcelona sobre la figura de Eugeni d'Ors, y yo sí que participo en la parte justamente de los heterónimos. Tuvo hasta 4 firmas conocidas, con lo cual se expresó bastante sobre qué figura utilizar para cada uno de sus fines. Y como he dicho, Octavi de Romeu, a pesar de que sea, creo, menos conocido que Xenius, por ejemplo, tuvo mucha importancia para él, le caía muy bien, lo admiraba mucho y se refería a él mucho desde una admiración tanto incluso física como intelectual de gran parte. Bueno, le voy a responder a Aníbal. Un poquito tiempo, ¿eh? Vale. La lectura que intentaba hacer no era una lectura, digamos, unívoca o ser la única lectura posible. Era una lectura más, y evidentemente que el tedio y el desasosiego juegan un papel importante en la explicación del libro. Intentaba explicar más el nombre, que es un producto de la escritura y no un punto de partida, en el caso del libro, que se va generando a medida que Pessoa escribe y reescribe su obra. Sobre todo en el caso del libro, cuando empieza a dar la asignación autorial, es a finales del 20 y principios del 31. Es cuando Suárez ya, como ser heterónimo, se va configurando como el posible autor. Y a saber dónde hubiese acabado si Pessoa hubiese vivido más tiempo, ¿no? No intentaba ofrecer una lectura, digamos, que intentase obviar el misterio y el desasosiego que son claves. Era una lectura más, por lo que se refiere al punto de partida o a la construcción del programa. No sé si respondo. Si no, quiero preguntar un tema. María habló de los heterónimos en la península ibérica. No sé si sea relevante la pregunta, pero si volviendo atrás, podría considerarse, por ejemplo, el autor árabe tipo Pimentel Cervantes, un heterónimo. Y eso tenía uno conoce, tenía algún punto de vista respecto de este juego, es que no me gustan las novelas. Tampoco tengo conocimientos sobre este aspecto, pero desde luego el Quijote y este hecho en sí es el punto de arranque para toda esta tradición. Aunque el heterónimo es una conciencia de una biografía y de una obra publicada, con lo cual no sé si sería el mismo caso. Pero luego es un caso interesante como hubo otros muchos.
No, es que no lo hay. De hecho, para mí, según mi tesis, no hay esa distinción. Personalidades literarias sí, seudónimo también. Pero si rastreamos toda la etimología, toda la práctica realmente de la heteronimia y de lo apócrifo, sin detenernos en las Sagradas Escrituras, no es práctica esa heteronimia, porque los autores que la practican van basculando entre un concepto y otro para referirse a sí mismos. Yo al principio de mis investigaciones sí que intenté delimitar la terminología, pero vi que no resultaba práctico porque en la práctica no se ajustaba a esos conceptos. Pero bueno, es algo que se puede discutir, pero bueno, gracias. María, Sí. los teólogos heterónimos han encontrado algo parecido a alguien que es un ortónimo, que sea No, como en el caso de Pessoa. Bueno, sí, Max Au y Antonio Machado escribieron una pequeña referencia a sí mismos. Max Au nació en tal y murió en tal, y Machado también jugando con la autoficción, ¿no? La referencia al nombre sí, pero los datos biográficos no. Con lo cual eso podría ser lo más aproximado, sin desarrollarlo. Solo diría algo. Obviamente hay un cierto desasosiego, como saben, evidentemente, fuera de un cierto contexto. Y insistiendo, y eso es una cosa presentada en la tesis de Pedro Sepúlveda, y Pedro trabajó mucho ese punto. Uno de las problemáticas es que nos ha llegado una noción de heterónimo como si Pessoa desde 1914 hubiera dicho voy a ser un heterónimo y listo. Nada más lejos. O sea, Pessoa duró casi 20 años mascando la categoría, masticando, digiriendo cómo es que esto se iba a llamar. Y la caída del pseudo, del falso, que ahí tengo que estar de acuerdo con el punto de Pablo, porque esa caída fue premeditada, porque él los llamó pseudónimos, después los llamó fantasmas, después los llamó otros yo. El heterónimo apareció en 1928 y casi que no vuelve a aparecer. Entonces, la categoría es muy complicada y después, si la abrimos para todos, pues es el ejemplo. Sócrates es un heterónimo de Platón. No sé, hay una serie de momentos donde, y sí, realmente Benegeli siendo mi ejemplo preferido de un buen candidato heterónimo, pero se mantuvo en esa palabra su papel. Sí, es complicado, por eso yo he llegado a la conclusión de que el caso de Pessoa es un caso extremo y radical, es incomparable con el resto de los casos anteriores y posteriores, con lo cual no es equiparable toda su experiencia con el resto, pero sí creo que en la práctica es la decisión de, aunque sea progresiva, de creación de figuras ajenas al autor, llámese como pseudonímicas, desde luego no. En un principio sí, pero no es un seudónimo, y está claro, y en los casos que yo estudio tampoco se trata de seudónimos, pero tampoco creo que sea eso lo más importante de este debate, la categorización, realmente, los nombres. Bueno, me sabe mal, tenemos que dejarlo aquí para poder tener tiempo para descansar y estar aquí a las 4 bien comidos. Nos volvemos a encontrar aquí a las 4.
Después que tú estás como